Os seres humanos são diferentes dos outros animais porque ele é formado por um corpo, pela alma e pelo espírito. Já os animais têm apenas um corpo e uma alma. Observem os animais. Eles estão aqui na Terra para evoluir e para sobreviver, né? Para sobreviver e evoluir. Porém, eles evoluem apenas no sentido para o qual eles foram determinados. Cada animal aqui no planeta exerce uma função e essa função precisa ser cumprida, que é manter o sistema, o ecossistema, né, de vida aqui no planeta Terra funcionando. E aí eles evoluem de uma forma que eles consigam sobreviver. Apenas isso. Eles não têm a capacidade de inventar novas coisas, não têm a capacidade mental elaborada e super desenvolvida para conseguir criar aí formas de comunicação complexas, apenas o necessário para que eles cumpram a sua função. Observe os pássaros, eles têm a função aí de polinizar, né, de levar as sementes para vários lugares, né, e procriar aí a sua espécie, né, gerando novos pássaros e assim vai. E isso acontece com todos os outros animais. Eles estão aqui para evoluir, têm um cérebro também, porém um cérebro mais simples, que apenas é utilizado para que ele sobreviva e crie novas formas aí de sobreviver aqui no planeta dentro das limitações de que ele necessita. Então, os animais, eles vibram aí numa certa frequência que denomina-se frequência enteal. Todos os animais recebem energias do plano enteal, eles vieram do plano enteal. Já os seres humanos, eles, além do corpo e da alma, o ser humano tem um espírito. E o espírito é uma irradiação que está acima do plano enteal. Porém, né, abaixo do plano da criação, do plano do Criador, né? Então, a diferença do homem para os outros animais é que ele tem no seu núcleo o espírito, que vem de um plano mais elevado do que o plano terreno. Então, ele veio aqui para o planeta Terra, entrou num corpo e está aqui para evoluir. Então, o ser humano, ele recebe as instruções para sobreviver do espírito. O espírito veio para cá para evoluir, né? Veio para um corpo humano para evoluir aqui no plano terreno, que é a sua função: evoluir o corpo, a mente e o espírito. E o homem, ele recebe as instruções, assim como os animais, porém de um plano mais elevado, que é o plano espiritual. Então, o homem consegue ter uma capacidade de adaptação, de desenvolvimento, de sobreviver, de criação muito maior do que os animais, do que os outros animais. Porque o guia do ser humano, ele é o espírito que está num plano mais elevado do que os animais. Porém, os dois ficam aqui no mesmo plano terreno para sobreviver. Porém, o ser humano recebe instruções
né, do plano espiritual, porque o núcleo do ser humano é espírito. Então, ele conseguiu aí, durante milênios, evoluir. Durante, né, durante todo o tempo, desde que o homem surgiu aqui na Terra, ele veio evoluindo. Com a única diferença em relação aos outros animais, de que ele recebe instruções de um plano mais elevado. Por isso ele conseguiu desenvolver e conseguiu sobreviver a todas as adversidades, sempre recebendo instruções do espírito através da intuição. Então o homem conseguiu criar novas ferramentas, conseguiu criar uma linguagem para se comunicar, conseguiu desenvolver a escrita, conseguiu desenvolver uma sociedade, uma forma de se socializar bem complexa, e ao longo dos tempos ele foi evoluindo. Porém, né, de centenas de anos para cá, a mente do ser humano evoluiu tanto, evoluiu de tal maneira que ele começou a colocar a mente acima do espírito. Observe uma coisa, basta você refletir. As instruções vêm de um plano mais elevado, o plano espiritual. E ele chega através da intuição no plano terreno. O ser humano se comunica com o plano espiritual através da intuição. O plano espiritual está acima, é um outro plano que apenas usando a mente e os sentidos físicos que o corpo humano tem, o ser humano não consegue perceber. Então, quando ele colocou a mente acima de tudo, acima do espírito, ele sufocou essa sensibilidade que ele tem de receber instruções do plano espiritual. Então o homem colocou a mente acima de tudo a partir de uns anos para cá. E aí ele cortou, entre aspas, essa ligação com o plano espiritual. Não que isso tenha sido cortado realmente, porque isso não pode acontecer. Porém, a mente, de tão evoluída que ela ficou, ela fez com que o ser humano deixasse de perceber as informações provindas do plano espiritual para a sua evolução natural aí. Então hoje o homem coloca a mente acima de tudo. Observe como está a sociedade hoje. Observe como o mundo está hoje. Temos muito ego elevado. As pessoas colocam o ego acima de tudo, colocam a arrogância em primeiro plano, colocam a prepotência, o consumismo. Tudo é ligado mais ao plano material do que ao plano espiritual. Por quê? Porque a mente ela pertence ao plano material. A mente pertence ao corpo humano. E a mente, na sua originalidade, ela foi feita para receber as informações do plano espiritual e utilizar essas informações com a ferramenta complexa da mente para continuar sobrevivendo e evoluindo aqui dentro de um corpo. Porém, essa ligação
natural, assim, essa ligação com o plano espiritual foi sufocada, porque o ser humano está apenas na mente, né? A maioria dos seres humanos estão apenas na mente. E a mente, ela vibra no plano, aqui, no plano terreno, no plano material. Ela vibra aqui no plano material. A mente não vibra no plano espiritual. E como o ser humano sufocou a sua percepção com o espírito, o ser humano passou a colocar a mente apenas no primeiro plano. E aí o que nós temos atualmente? Consumismo. Tudo hoje é visando o plano material. As pessoas querem dinheiro para comprar bens materiais, querem se mostrar melhores do que as outras pessoas com coisas materiais. Basta você ver como está o mundo hoje, né? O mundo da atualidade, ele é pautado apenas em coisas materiais. O ser humano nasce querendo ter aí uma casa, ter um carro, ter bens materiais. Não que você não deva ter os bens materiais, você deve sim buscar os bens materiais, mas na medida correta, dentro da sua real necessidade, não para aparecer, não para mostrar para os outros que você tem mais do que eles, né? Quando há centenas de anos atrás, a evolução do ser humano foi se dando de forma natural para sobreviver. Observe, por exemplo, as invenções, as descobertas da ciência com relação com relação ao combate de doenças. Isso é excelente, foi uma evolução que o ser humano inventou para combater as doenças, como vacinas, antibióticos e tudo mais que a ciência inventou, né? A ciência é uma invenção da mente do ser humano, né? A ciência, ela vem da mente. O ser humano é que inventou os antibióticos, né? No caso, descobriu como fabricar os antibióticos. Eu estou pegando o antibiótico como exemplo, né? O ser humano, através da mente, inventou, descobriu como se produzir um antibiótico para manter aqui a sobrevivência da espécie humana no planeta Terra. É natural. Porém, foi uma evolução que veio de forma natural, partindo de uma necessidade do espírito de sobreviver e de manter a espécie humana aqui na Terra. Então, com um antibiótico, você prolonga a vida do ser humano, né, de uma forma mais saudável, assim, de uma forma mais tranquila, né? Porque aí você consegue eliminar doenças que foram surgindo aqui na Terra. Porém, a partir de um determinado ponto, né, a mente passou a ficar acima do espírito. Então, o que nós vemos hoje são apenas produtos, serviços, hábitos que causaram e que estão causando doenças nas pessoas, porque elas ficam apenas na mente. O que é o vício em drogas? É mental, né? A ligação com o plano espiritual,
que acontece de forma natural para a sobrevivência foi cortado na maioria das pessoas. E aí as pessoas adquirem vícios, adquirem doenças, consomem as coisas e ficam compulsivas. O vício é uma compulsão por uma coisa material, né? O que são os vícios em drogas, os vícios em consumismo, os vícios em moda, os vícios em carro, os vícios em futebol, os vícios em tecnologia. Todas as compulsões foram surgindo devido apenas ao plano mental que as pessoas vivem hoje. Então, se as pessoas tivessem a consciência disso, a vida delas poderia melhorar muito, porque elas começariam a perceber que quando se vibra apenas na mente, querendo as coisas materiais em primeiro lugar, quando a pessoa percebe que o plano material, que as coisas inventadas pelas mentes humanas atuais que vibram apenas na frequência material, inventando coisas materiais para serem consumidas, quando as pessoas descobrem que isso não pode estar em primeiro plano, não está em primeiro plano, elas começam a se desprender disso, começam a cortar as correntes da mente. Porque a mente ela está apenas no plano material. A mente foi feita para criar soluções no plano material para manter a sobrevivência do ser humano aqui na Terra, né? Mas as instruções reais do que o ser humano precisa vem do espírito, vem de um plano mais elevado. Então o ser humano recebe, assim como os outros animais recebem do plano enteal o que eles precisam, o ser humano recebe do plano espiritual o que ele precisa e utiliza a mente como uma ferramenta para colocar em prática essas instruções, que é sobreviver e evoluir aqui no plano material e criando novas coisas que visam a melhorar essa conexão com o plano espiritual e aí seguir evoluindo. Mas atualmente o ser humano colocou a mente em primeiro plano e aí ela só consegue ficar na frequência do plano material e não consegue a ligação, não consegue perceber a ligação com o plano espiritual. É porque a ligação nunca deixou de existir. A ligação ela é constante, mas a percepção foi sufocada pelo excesso de mente. Como eu disse no meu vídeo anterior, liberte-se dos grilhões da mente, das correntes que a mente criou, que faz o ser humano querer coisas, buscar coisas de que não precisa. Certo? Espero que essa reflexão seja útil para você. Obrigado e até a próxima. Valeu!